Tá aparecendo para vocês aí? O... Sim, tá sim. Beleza. Iniciei a gravação também, tá? Pessoal, sobre a prova, aproveitar que a gente iniciou oficialmente a nossa aula. Sobre a prova, eu não corrigi, já falei todos que estavam aqui, eu acho que ouviram, né? Eu não corrigi ainda as provas. Se não me engano, a faculdade dá a data do dia 12/10 para lançamento das notas, mas eu pretendo terminar esse lançamento na sexta-feira, até o final do dia de sexta-feira. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou corrigir aqui agora com vocês, né? O gabarito, vou passar o gabarito da prova. E acho que vocês já vão ter uma dimensão, né? A meu ver, a prova ela estava assim, de um nível bem tranquilo. Não vou falar fácil, não vou falar fácil, parece que está desmerecendo, mas estava um nível tranquilo. Acho que compatível, né, com as restrições que a gente tem, se vai e volta presencial, não presencial, essas limitações que a gente naturalmente tem na pandemia. Então, acho que a gente não vai ter problema em relação à correção. Para as questões discursivas, normalmente eu adoto um critério muito flexível para poder considerar o que foi colocado na prova. Inclusive, comentei isso com vocês, né? O principal critério que eu utilizo é de coesão, que às vezes você pode dar uma resposta que não está exatamente enquadrada no gabarito, ou eventualmente a resposta não é adequada, mas se ela foi escrita, se faz sentido, às vezes dá para você aproveitar, né, enquanto professor, bastante coisa do que está colocado na avaliação. Agora, às vezes uma questão que está com a resposta correta, mas ela está mal escrita, mal organizada, às vezes ela pode eventualmente, numa situação muito extrema, se tiver realmente muito mal escrito, ter uma nota até menor do que uma questão que não estava absolutamente certa, tá? Então o importante é que vocês tenham, né, vocês tenham sempre ao realizar as avaliações essa coesão, principalmente no ramo do direito, né? O ramo do direito é tudo argumentativo, né? Qualquer tipo de manifestação que vocês fizerem, né, enquanto operadores do direito, vão, em alguma medida, depender do atendimento, assim, uma certa lógica, né? Seja uma lógica processual, né? Atender a critérios objetivos, seja uma lógica que vocês vão assim, estabelecer ao longo da argumentação de vocês para o ponto que vocês estão defendendo. Então, a coesão é o principal aspecto a ser considerado numa avaliação de uma questão discursiva. Por conta disso, eu acabo, assim, normalmente utilizando bastante um critério mais amplo, tá? Mas caso alguns de vocês não concordem com a nota atribuída à questão, ou cheguem à conclusão de que eu errei, né? Ah, professor, eu escrevi certo igual ao do colega, você considerou errado. Eu posso errar às vezes, né? Sei lá, por desatenção, alguma coisa assim. Vou pedir que vocês me mandem por e-mail. Essas instruções eu vou colocar para vocês. Assim que eu finalizar a correção da prova, vou mandar uma mensagem para vocês e coloco essas instruções para vocês poderem fazer a eventual contestação da nota, tá bom? Mas normalmente eu não costumo ter problemas. Dito isso, vou passar a correção. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Posso começar a correção para depois entrarmos no nosso conteúdo? Bom, então já que todos permaneceram em seus lugares, vamos proceder aqui, vamos começar a nossa correção do gabarito. Só um ponto, pessoal. Eita, meu mouse está com mau contato. Só um ponto, para quem já me segue no Instagram, eita ferro, meu mouse está travando aqui. Peraí, pessoal. Tá travando para vocês a minha imagem, meu som não, né? Não. Ué. Peraí, então. Bom, aparentemente voltou. Para quem me segue no Instagram, eu botei uma caixinha lá, só enquanto eu resolvo isso aqui. Botei uma caixinha lá de perguntas, eu fazia muito isso. Botar caixinha de pergunta e responder sobre economia, mercado, né? Quando a aula era presencial, era muito comum os alunos, às vezes, procurarem, tirar dúvida e tal, sobre questão de investimentos, finanças, como um todo. Agora que a aula está online, isso acaba diminuindo, né? Então, botei essa caixinha lá, como eu fazia no ano passado. Para quem quiser mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, coloca lá que eu respondo. Tá bom? Só um momento aí, a parte da nossa aula. Vamos lá. Vou pedir desculpa a vocês também, que eu esqueci o meu aquele negocinho que eu uso para escrever lá em casa.
Então, vou ficar com a letra bem ruim aqui que eu estou escrevendo com o mouse. Mas vamos começar aqui a nossa prova com uma questão dada já de cara, né? Pergunto a vocês, qual é a principal questão abordada no estudo da economia? E aí nós temos a tensão comercial entre dois países, busca maximização do lucro, desigualdade gerada por classes sociais antagônicas, com objetivos distintos, escassez gerada pela necessidade humana ilimitada num contexto de recursos limitados, escassez de produtos essenciais derivada dos recursos ilimitados desejados pelos seres humanos. Aí vocês marcaram que letra nessa aí, só para a gente começar bem. Letra C. Beleza. Flávio, C, todo mundo C. Beleza, pessoal. Então a escassez gerada. A escassez ela é causada, né, uma situação que ocorre por um problema. Que problema é esse? As nossas necessidades ilimitadas num contexto em que nós temos recursos limitados, num contexto em que nós, seres humanos, temos a nossa própria existência limitada, né? Limitada pelo tempo, limitada pelo fato de que nós temos um corpo só, né? Então, essa escassez ela é gerada pela necessidade humana ilimitada num contexto de recursos limitados. Beleza, questão C aqui, tranquilo, fácil, questão para vocês começarem com o pé direito. Em economia, dizemos que o ser humano é um agente racional, porque ele tende a fazer o quê? Maximizar seu bem-estar, minimizar seus custos, buscar o máximo possível a qualquer preço, consegue realizar operações lógicas, matemáticas. O que vocês colocaram aqui na questão 2? Letra A. A. C não. O Antônio marcou C ou escreveu C errado? Letra A. O ser humano ele é racional pelo fato de que ele busca maximizar o seu bem-estar e minimizar os seus custos. Né? Ele tende a... Ele busca, né? Sempre ter o máximo de benefício possível e reduzir os seus custos, reduzir o seu sacrifício. A letra C, ela está até correta se você analisar ela sozinha, né? O ser humano, por ser racional, ele consegue realizar operações lógico-matemáticas de alta complexidade, isso é verdade. Mas não é o que a gente está pedindo em economia. Então eu falei, em economia. Então, na economia, o conceito de racionalidade não tem a ver com essa inteligência lógico-matemática, tem a ver com o fato de que nós buscamos maximizar, né, o nosso bem-estar através da redução dos nossos custos. Então, eu busco o máximo possível tentando gastar o mínimo possível, seja energia, seja gastar o mínimo de prestígio, né? Pô, vou fazer uma coisa que vai consumir minha imagem perante minha família, perante meus amigos, perante a sociedade, mas eu tenho um bem-estar atrelado. Então, assim, é sempre um custo que não necessariamente é financeiro, tá? Questão 3. De acordo com a lei da demanda, existe uma relação positiva entre quantidade demandada. Tem um erro aqui. Demandada e preço. Quando o preço sobe, a demanda irá se deslocar para a esquerda. Existe uma relação negativa entre quantidade demandada e preço. Quando o preço sobe, a demanda irá se deslocar para a direita. Letra aqui do gabarito, letra C também, né? Então, nós temos uma relação negativa, uma relação inversamente proporcional. Caraca, o mouse está travando toda hora aqui na minha tela de apresentação, não sei porquê. Peraí, pessoal, peraí. Letra C, existe uma relação negativa, que nós chamamos também de relação inversamente proporcional. Essa relação inversamente proporcional significa que quando uma variável sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. É uma relação negativa, tá? Então, está correto. Quem marcou aí a alternativa C. Inclusive, essa questão, né, melzinho na chupeta, foi igual à questão que nós tratamos em sala de aula. Então, repetir essa questão na prova, né? Então, pô, tranquilo. Tá bom, obrigado, Flávio. Beleza, valeu. Registrado aqui. Quarta questão, quero saber se alguém achou essa questão muito complexa para responder? Ou foi tranquilo? Achei tranquilo. Mais ou menos, Antônio. Alguém achou a questão assim, muito difícil, não conseguiu resolver, ou teve muita dificuldade para resolver a questão? Professor, depende como o senhor corrige, porque tem professor que gosta de breve e sucinto e tem professor que gosta daquela resposta enorme. Eu fui breve e sucinta. Não, não tem.
não tenho uma preferência específica tamanho de resposta, não. Novamente, o que eu avalio muito é a coesão da resposta, né? Se a conclusão se comunicou com a metade da argumentação e se a argumentação se iniciou com uma boa introdução do pensamento. Se as partes se conectam, né? Mas se isso foi feito de maneira sucinta ou longa, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Inclusive, desde quando eu estava na faculdade, eu era um grande militante, né, para verborragia que marca muitas das matérias do direito e muitas das atuações, né, do nosso direito brasileiro, né? Então, aquilo era uma coisa que me consumia internamente. Né? Aí a comunicação tem que ser eficaz, né? Se for necessário uma comunicação longa, que seja longa. Se for possível ser sucinta, melhor que seja sucinta, né? Afinal de contas, toda comunicação tem o seu interlocutor e, por exemplo, quando a gente está falando de a justiça pelo seu caráter público, né, deveria atingir o máximo da população. Às vezes você pega uma decisão, eventualmente até um despacho, uma peça argumentativa, você não consegue entender, você lê várias vezes, né? Enfim, só um desabafo aqui, porque era algo que realmente me incomodava muito. Eu brinco muito com o professor Rafael Crespo, né? Quando ele escreve os textos e tal, ele gosta muito de expressão latina, então a gente sempre pega no pé dele, a gente discute bastante por conta disso. Mas, enfim, não tem problema se é pequena a resposta, se é grande a resposta, se for correta, tá ótimo. Vamos lá, para essa questão. Nós sabemos que, para além das leis de oferta e demanda, cada uma dessas duas forças possui o que chamamos de determinantes ou fatores que alteram a oferta ou a demanda. O que eu quis dizer que isso aqui é importante na leitura do enunciado vocês entenderem o seguinte: o que eu estou falando existe a lei da oferta e existe a lei da demanda. Mas, além disso, existem também os determinantes, que também são chamados de fatores que alteram a oferta ou a demanda. A maneira que eu escrevi foi de um jeito, mas o que eu queria dizer era desmembrando o seguinte: existe a lei da oferta, existe a lei da demanda. Tudo mais constante, no caso da demanda, preço sobe, quantidade demandada cai. No caso da oferta, tudo mais constante, preço sobe, quantidade ofertada também sobe. Mas além desses casos que nós chamamos de leis da oferta e da demanda, nós temos os fatores que alteram a oferta, os fatores que alteram a demanda. Muitas vezes, ao intervir no mercado, os formuladores de políticas públicas, ou a gente poderia falar os políticos, os burocratas, eles buscam afetar esses fatores ao invés de simplesmente tentar controlar preços e quantidades. Então, ao invés de eu chegar lá e falar que o preço de tal bem vai ser tanto, que a quantidade consumida, produzida vai ser tanto, isso é uma intervenção muito forte, né? Uma intervenção muito agressiva no mercado. Então, às vezes, os formuladores de políticas econômicas eles tentam influenciar, mexer nos incentivos, né? Utilizar mecanismos de atuação indireta, ao invés de uma atuação direta. No caso específico dos cigarros, há alguns anos foi aprovada uma lei obrigando os produtores de cigarros a imprimirem em seus maços alertas à população sobre o prejuízo à saúde causado pelo consumo desse produto, ou desses produtos, né? Já que cigarros estava no plural, eu errei aqui a concordância nominal. Qual dos fatores que alteram a demanda esse tipo de política visa influenciar? Então vejam que aqui em cima eu já dei, né, a introdução do tema que a gente estava tratando, fatores que alteram a oferta ou a demanda, e aqui embaixo eu especifiquei qual dos fatores que alteram a demanda esse tipo de política visa influenciar. Então nós sabemos que nós temos pela lei da oferta e lei da demanda o seguinte: quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Quando o preço cai, a quantidade demandada, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Então, nós temos, no caso da demanda, uma relação negativa. Se o preço, a princípio, ele não variou, a princípio a demanda permaneceu constante, tá? Então, se não houve uma modificação no preço, não houve uma modificação na quantidade demandada. Se há uma modificação na quantidade demandada sem que haja uma mudança de preço, algum fator que altera a demanda está sendo modificado. Então, nós não estamos tendo aquela relação tudo o mais constante, né? Nós não estamos tendo mais aquela relação tudo mais constante. Alguma coisa foi alterada. O que eu quero saber é exatamente o que foi alterado. Quando nós olhamos para os fatores que alteram a demanda, caraca, esse mouse tá aqui, tá. Quando nós olhamos os fatores que alteram a demanda, nós temos que são 4 os fatores principais que alteram a demanda. Nós temos a renda da população, nós temos o preço de bens relacionados, tá? Então nós temos o preço de bens relacionados e nós temos também as preferências do consumidor
e nós temos as expectativas futuras. Ao mandar imprimir um alerta falando sobre os prejuízos desse consumo de cigarro à saúde, isso por algum acaso tem a ver com a renda da população? Não mencionei nada disso no enunciado e também o assunto não tem nada a ver com isso. Preço de bens relacionados é mencionado ou tem a ver? Não. Preferência do consumidor? Sim. A ideia de você fazer uma propaganda é você modificar a preferência do consumidor. Então, do ponto de vista do vendedor, ele vai enaltecer os aspectos positivos do produto, né? Ah, Red Bull te dá asas, aquele negócio. Pô, tomar Red Bull, vou ficar, porra, ligadão, feliz na balada, pá. Então, vou querer tomar Red Bull. Vou tomar um Gatorade e sair correndo fazer uma maratona, né? Então, vou me hidratar, vou ter disposição para fazer uma maratona. Estou usando uma roupa, estou, sei lá, no estilo, todo mundo está achando bonito, estou passando na rua, chamando a atenção de todo mundo. Então, toda propaganda, ela quer mexer com a preferência do consumidor, ela quer que o consumidor, deseje aquele produto. Uma propaganda negativa tem um efeito contrário. Ela quer mexer na preferência do consumidor, mas de forma negativa. Eu quero reduzir, né, essa preferência. Eu quero que as pessoas não queiram consumir, mas não deixa de ser uma modificação na preferência do consumidor. Então, a maneira de explicar isso pode ser feita de várias vezes, mas a resposta correta é preferência do consumidor. Ah, professor, achei que era expectativa futura, porque a propaganda podia estar falando que a expectativa de doença e a pessoa ficaria na expectativa futura de ficar doente. Beleza, se você argumentou, eu vou entender que você classificou de modo equivocado, mas que você entendeu que, na verdade, o que você queria era criar uma rejeição. Então, se alguém colocou expectativa futura por conta desse raciocínio que eu falei, vai levar certo. Por outros motivos, a resposta está muito bem escrita e me convencendo, né, de que dava para ter outra pegada na resposta. Mas o gabarito dessa questão envolvia você mencionar e argumentar em favor dessa mudança da preferência dos consumidores em relação ao consumo de cigarros. Então, quem argumentou nesse sentido, provavelmente vai ter a nota máxima, né? Vai ter a questão certa. Bastava explicar isso que eu coloquei aqui dentro da avaliação. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Quem ficou com dúvida, agora ficou mais claro. Quem não ficou com dúvida, confirmou que era isso mesmo, beleza? Podemos seguir aqui? Beleza, qualquer dúvida aí, vocês me falam. Então vamos seguir para a próxima questão. O empresário, essa questão é muito boa. O empresário do ramo de lanches decidiu que precisava aumentar seu faturamento para fazer frente ao aumento de custos de seu negócio. Ele, então, reajustou o preço de seu combo em mais 10%. Porém, ficou surpreso ao perceber uma queda nas vendas na magnitude de menos 45%. Então, esse reajuste, eu ia falar internet, a Aline falando da internet, eu ia falar internet. O reajuste desse preço em 10% causou uma queda na quantidade vendida ou na quantidade demandada desse produto de 45%. Considerando nossas aulas de economia, como nós classificaríamos esse produto, a demanda desse produto, sob o ponto de vista da elasticidade? O que eu poderia dizer quanto à elasticidade desse produto? Esse produto, ele é elástico, perfeito. Por que ele é elástico? Por que nós classificamos ele como elástico? Porque poderia ser muito elástico, né? Não tem problema falar que ele é um produto de grande elasticidade, não há problema falar sobre isso, mas dando a entender que ele é elástico, né? E por que ele é elástico? Essa justificativa, ela é importante. Esse produto, ele é elástico porque nós temos, em relação à mudança no preço do produto, que aconteceu numa magnitude de 10%, uma queda de 45%. Então, a magnitude da resposta, né, da quantidade demandada foi muito superior à magnitude da variação de preço. Isso... Calma aí. O Hugo colocou aqui, quanto mais sensível à alteração de preço, maior será a demanda. Não. Isso depende do bem.
Porque eu posso falar o seguinte, lá na Europa, o preço do gás, ele chegou, isso aí no mercado financeiro, ele chegou a variar 60%. Mas isso não quer dizer que a quantidade demandada de gás, lá eles usam muito gás para poder aquecer, né, as casas. Por conta de ser frio, as casas realmente consomem gás para poder manter a temperatura mais amena. Mas imagina, o reajuste de gás 60%, se a população vai conseguir cair mais 60% do consumo. Então, na verdade, não tem a ver necessariamente com alteração de preço, tá, Hugo? Isso vai depender do bem, tá bom? Nesse caso específico, nós dizemos... Então, veja que é o raciocínio contrário. Ele é elástico porque a quantidade demandada variou muito em relação à mudança de preço. Ok? A magnitude da mudança na quantidade demandada foi superior à magnitude da mudança da mudança de preço. Ok? Então, o raciocínio ele é o inverso. Ele é elástico porque a quantidade demandada ela variou muito mais do que a variação do preço. Então, o raciocínio é o contrário, tá bom? E isso vai depender de bem para bem. E vai depender, às vezes, de alguns fatores, que é a letra B, tá? Mas, resumindo a nossa resposta, considerando como nós vamos classificar a demanda desse produto. A demanda desse produto, ela é elástica, tá? Muito elástica, bastante elástica, ok, mas ela é elástica, tá bom? Então, quem botou que ela é elástica, acertou esse pedaço. Por que ela é elástica? Porque a magnitude da variação da quantidade demandada foi superior à magnitude da variação de preço. Então, a quantidade demandada variou muito mais do que a variação de preço. Por conta disso, nós dizemos que esse bem ele tem uma demanda elástica, ou a elasticidade de preço da demanda é superior a 1, ou é alta. Ok? Beleza? Quais fatores podem ter contribuído? Exatamente, a Ambev vai aumentar o preço da cerveja. Será que o consumo vai reduzir? Será que o consumo de bebidas de forma geral, né, bebida alcoólica de forma geral, é elástico ou inelástico? Né? Provavelmente, de modo geral, nós temos uma baixa elasticidade no caso das bebidas alcoólicas. Porém, se eu for analisar, às vezes, um produto específico, pode ser que ele seja, vai deixar de consumir Brahma para consumir outra coisa, vai deixar de consumir uma cerveja premium para consumir outra coisa, né? Então, se eu for analisar o contexto, né, o mercado como um todo de bebida alcoólica deve ser inelástico, mas se eu olhar, às vezes, um produto ou outro, é bem provável que essa demanda ela seja elástica em cada um desses produtos. Por isso que eu disse que varia de produto. Eu posso estar analisando uma classe, eu posso estar analisando um produto específico, por exemplo, uma calculadora, né? Esse tipo de calculadora. Isso aqui é uma calculadora financeira, tá? Essa calculadora financeira, ela é muito específica. Então, imagine que ela tenha um aumento de preço. Às vezes ela vai ser inelástica. Se eu estiver falando de calculadoras em geral, pode ser que seja elástica. Calculadora em geral, eu posso substituir por outra. Mas a calculadora financeira é mais difícil a substituição. Então você tem que analisar caso a caso, né? E aí, beleza, Antônio, antecipando já a letra B. Aí, então, a letra B fala o seguinte: qual ou quais fatores podem ter contribuído para esse acontecimento? Ou seja, quais fatores podem ter contribuído para o fato da queda muito grande na quantidade demandada frente à variação de preço, que teve a magnitude menor do que a magnitude da variação. Nós temos, em relação à elasticidade, 4 determinantes, né? Disponibilidade de bens substitutos, caracterização daquele tipo de bem como supérfluo ou necessário, definição do limite de mercado e o horizonte de tempo que está sendo analisado. Nesse caso específico, nós poderíamos, com certeza, elencar 2. Primeiro, lanches. Eu tenho muitos bens substitutos. Eu tenho várias lanchonetes. Eu, às vezes, não preciso lanchar, posso comer um cachorro quente. Estou falando de hambúrguer, né? Aqui eu não falei lanche, né? Às vezes é lanche não. Então eu posso, sei lá, posso ter tomado uma sobremesa, comida na sobremesa, posso ter feito uma refeição ao invés de um lanche. Então eu tenho muitos bens substitutos. Além disso, um lanche, ele é supérfluo. Tem necessidade, né, de comer um lanche? Não tem necessidade de comer um lanche. Posso ou não. Então, se o preço subiu, eu posso parar de comer. Ok? Então, pelo menos 2 desses fatores, 2 determinantes podem ser utilizados. Um terceiro determinante poderia ser adicionado, dependendo, ou até os 4, né? Mas vai depender, obviamente, da linha argumentativa que vai ser utilizada para poder responder a questão. Mas pelo menos 2 determinantes nós podemos colocar. Então, letra A, nós dizemos que esse bem ele é elástico pelo fato de que a magnitude na variação da quantidade demandada foi superior à magnitude da variação de preços.
Na letra B, nós podemos elencar 2 fatores que podem ter contribuído. Disponibilidade de bens substitutos e o fato de que lanches não são bens necessários, são bens supérfluos, consequentemente, eu não tenho necessidade, né, de utilizar, de consumir esse bem. Bom, beleza, pessoal, aqui, tranquilo? Essa questão, claro, coloquei de propósito, né? Questãozinha de elasticidade tinha que ter na prova, né? Beleza? A maioria conseguiu ir bem aqui responder. Hugo, entendeu essa distinção? Show. Será que a nota vai ser elástica? Tomara que não seja muito elástica. Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, um segundo, rapidinho, que acabou minha água aqui, rapidinho. Eu tô sozinho aqui no escritório, vou deixar agora já. Se vocês quiserem falar. Tá dando eco aí, não, né? O som tá tranquilo, né? Tá bom. Tudo bem que eu já tava gritando aqui, não faz muita diferença não, mas se alguém quiser falar, pelo menos vocês estão falando no Viva Voz. Vamos lá. Então, questão 6. O mercado de concorrência monopolística de um bem ou serviço é caracterizado por apresentar. Estou demorando muito essa questão, nessa correção. Vou ir mais rápido aqui. Vou mais rápido aqui para a gente poder ter também o conteúdo da aula de hoje. Bom, concorrência monopolística, a grande característica, do mercado de concorrência monopolística é o fato de haver diferenciação de produtos. Os produtos eles são similares, tá? Então, nós temos, sei lá, celular, tudo celular, mas cada celular é diferente do outro, né? Eu tenho aqui, não sei, garrafinha de água. Então, garrafinha de água é parecido, mas agora tem garrafa Stanley, pan, não sei o que, tal. Inclusive me rendi entrei na seita do copo Stanley, recomendo. Que copo maravilhoso. Quem bebe, então, muito bom. Falei mal. E agora estou pagando pau, como diz aquela música, né? Tem uma música assim? Eu acho que tem. Mas recomendo aí para vocês. Mas estou dizendo o seguinte: são coisas parecidas, né? São o mesmo tipo de produto, mas tem diferenciação entre eles, ok? Então aqui é a letra D, tranquilo, todo mundo? Nessa aqui? Show, vamos embora então. Pessoal, 7, estrutura de concorrência perfeita, também chamado de mercado perfeitamente competitivo. Letra C, né? Não haver, porque as outras questões, essa aqui está errada, tá? Essa aqui está errada de tudo. Mas as outras questões, nós temos aqui uma frase inicialmente certa, porém ela gera um complemento, né? Ela tem como consequência aqui, né, algo que está equivocado. A única alternativa correta é a letra C, beleza, todo mundo, acho que aí também foi tranquilo, né? Acertou essa questão. Aí muitos alunos perguntaram, professor, esqueceu a questão 8? Não, errei, na hora de fazer, não percebi. É porque às vezes eu vou usando algumas questões de base de outras provas, aí eu copio, colo e modifico, esqueço às vezes de trocar a numeração, tá? Oi, Sabrina. Pode falar. Sabrina, você levantou a mão aí para falar? Não, bateu no mouse.
Não, professor, foi sem querer. Tá bom, Demorei tranquilo. um pouco para responder pelo celular, tô meio perdida aqui, tô acostumada a mexer pelo computador. Não, tranquilo, beleza, sem problema. Vamos lá, pessoal, questão 9. Utilizamos os conceitos de economia positiva e economia normativa para distinguir a maneira como abordamos os problemas econômicos. Quais são as diferenças entre os dois conceitos mencionados? Questão tranquila também. Economia positiva é o estudo do fenômeno econômico, é o estudo, né, da economia de uma forma mais fria, mais afastada, sem juízo de valor. O objetivo aqui é entender os fenômenos econômicos, explicar os fenômenos, tentar prever certos fenômenos econômicos, utilizando dados, teorias, cálculos, enfim. Mas não há o envolvimento do pesquisador numa tentativa de modificar a realidade. Não há uma tentativa, né, de conduzir a economia, conduzir o agente econômico em um determinado caminho, formular uma política pública. Já a economia normativa é a tentativa de modificar a realidade através de questões econômicas. Então, a economia normativa é aquela abordagem que há um juízo de valor, em que se propõe, né, algum tipo de modificação da realidade, algum curso de ação, e por conta disso você necessariamente tem que eleger, né, alguns valores anteriores do que é bom, do que é adequado, do que é desejável, certo? Existe uma carga valorativa na economia normativa. Então, não existe um gabarito fechado entre essas, né? Você poderia copiar do material, colar? Não, copiar e colar, não. Explica com as suas palavras olhando para o material, não tem problema. Isso pode ser dito de várias formas. O importante é entender que na economia positiva a observação ela é distante, né? Eu não estou buscando modificar a realidade, eu não estou avaliando o que é bom ou ruim, eu quero entender, somente entender. Já na economia normativa eu quero modificar, eu quero intervir na realidade. Tá? E se eu quero intervir, eu quero conduzir isso para algum caminho. Consequentemente, eu tenho que saber para onde, eu tenho que eleger, né, qual é o caminho para onde eu vou conduzir a economia. Isso depende de uma formulação anterior do que é desejável, no mínimo, né? Então, eu só vou propor coisas que eu acho que são desejáveis, certo? Então, existe um conteúdo valorativo na economia normativa, e isso poderia ser dito de várias formas, né? Mas coloquei dessa maneira. Tranquilo, pessoal? Essa questão também? Economia pode ser... Não é facilmente manipulada, não quer dizer, tipo assim, facilmente manipulada, mas a economia normativa ela tenta sim manipular variáveis econômicas no sentido de influenciar, intervir em variáveis econômicas, não manipular naquele sentido maquiavélico, né, e tal, e não facilmente manipulado, como se na economia positiva não fosse fácil manipular. Na economia positiva eu não estou manipulando variáveis econômicas, eu estou analisando os fenômenos, né, eu estou observando, estou tentando descrever, estou tentando formular raciocínios gerais. Na economia normativa, eu vou tentar influenciar, vou dizer o que é bom ou ruim. Tá? Aquele exemplo clássico, né? Eu falei para vocês, salário mínimo causa desemprego. Então, eu sei que se eu aumento o preço do trabalho, a quantidade demandada vai cair. Ou seja, quem quer contratar, quem quer consumir trabalho é quem? São os empregadores, né? Eles estão pagando pelo trabalho. Então, nesse caso, o mercado de trabalho, eu posso entender eles nesse raciocínio que eu coloquei como a demanda por trabalho. Se o preço for mais caro, eu vou consumir menos trabalho. Logo, quando a gente olha para a política do salário mínimo de maneira fria e desapaixonada, a princípio, ela gera desemprego. Isoladamente, ela gera desemprego. Mas eu posso ter uma formulação dizendo que não, é desejável assumir determinado nível de desemprego se o salário mínimo for de tantos reais, porque isso vai causar um efeito positivo. Mas estou propondo alguma coisa, entendeu? Estou dizendo que é desejável, estou colocando uma carga valorativa. Ou então mais igualdade é mais desejável do que mais eficiência, do que mais riqueza. Então, são abordagens normativas essas duas últimas, tá bom? O importante é diferenciar. Uma tem carga valorativa, influencia a realidade, a outra descreve a realidade e não tem carga valorativa. São as duas distinções principais. Elas são, não vou colocar antagônicas, mas elas são bem diferentes, né? E isso não é um ramo da economia, é uma forma de abordar o problema econômico. Tá? Então você pode abordar de uma maneira desapaixonada, uma maneira distante, uma maneira analítica, você pode abordar isso tentando modificar aquela realidade. Tá? Beleza? Entendido aí, Antônio? Show. Vamos para a questão extra aqui para a gente ver se a gente consegue. Não, ainda são 9h20, ainda dá tempo de a gente dar a nossa matéria. Então vamos para a nossa questão extra. Conforme sabemos, o Brasil atravessa uma grave crise hídrica, causando a redução dos reservatórios de água,
que abastecem as usinas hidrelétricas, principais fornecedoras de energia do país. Diversos especialistas debatem se estamos diante da iminência de um apagão por conta da incapacidade do setor de atender a demanda por energia. Considerando nossas aulas de economia e seus conhecimentos sobre o comportamento dos agentes econômicos, elabore e justifique, do ponto de vista econômico, pelo menos 2 medidas a serem propostas para conter ou reduzir o problema. E aí, o que vocês fizeram, no caso, na prova? Alguém quer compartilhar aí qual foi a resposta? Como que vocês salvaram a gente desse apagão? Tivemos um apagão, então, pessoal? Vocês não formularam a política pública para salvar a gente? Flávio, você como representante. A Ângela vai compartilhar. Fala, Ângela. Professor, o tema foi o mesmo, mas eu abordei 2 formas para a mesma situação. Falei de energia solar. A primeira forma seria, resumindo o que eu coloquei, a primeira forma seria o governo, o poder público investir nessa alternativa energética por conta do nosso clima ser propenso, E o segundo seria, ao invés do governo adotar isso, ele incentivar com que a população que tivesse condição de investir colocasse isso nas suas próprias casas, que aí a energia produzida pelos outros modos do governo seria suficiente para suprir a população que não teria essa condição de investir. Então, coloquei esses 2 lados aí. E como é que o governo poderia fazer isso, por exemplo, em relação à população? Você colocou especificamente ou colocou de maneira mais genérica? Eu coloquei a criação de incentivo ao mercado de painéis solares para as casas ou edificações de maneira independente de agências reguladoras do Estado. Como se fosse, um incentivo econômico, tipo um subsídio, alguma coisa nesse sentido? Sim, no caso, eu não escrevi isso diretamente, Não, mas entendi, redução mas foi nesse de sentido. impostos, entendeu? Porque Entendi. hoje em dia, quando a gente fala sobre energia solar, a gente até vê que as agências reguladoras estão querendo até taxar o pessoal que tá adquirindo isso, Ao invés do contrário, dar um incentivo para produzir e até essa energia também ser futuramente canalizada para o próprio sistema de transmissão geral, Então, eu coloquei nesse sentido. Entendi. O Antônio colocou aqui também, exemplo de energia solar, energia nuclear, um pouco parecido. Alguém colocou uma coisa diferente, pessoal, em relação a isso? Alguém quer compartilhar algum outro exemplo aqui? Bom, então, se ninguém quiser compartilhar, eu vou dar a resposta para principalmente questão extra, assim como as outras discursivas. Vai depender muito do que vocês colocaram, tá? Quando eu formulei a questão, o que eu queria efetivamente era que vocês fossem até em coisas mais simples, tá? E relacionadas à nossa avaliação. Mas ela não é à toa, é uma questão extra, uma questão para fazer pensar e uma questão que normalmente eu sou um pouco mais rigoroso na correção, embora, como eu falei, vai depender do que está colocado na resposta de cada um e que não há necessariamente um único gabarito. Tudo o que a Ângela falou, o que o Antônio Matheus falou aqui no chat, podem estar absolutamente corretos, vai depender da contextualização e da resposta. Mas, pensem só, na verdade, eu queria coisas mais simples. Olha só, considerando as nossas aulas de economia e seu comportamento sobre os agentes econômicos, 2 medidas para conter ou reduzir o problema, tá? Um ponto sobre essa questão do investimento em energias alternativas é que isso não é feito no curto prazo, A gente tem um problema agora iminente, Então, a gente tem um tempo curto para poder tentar resolver esse problema. E, consequentemente, as medidas deveriam ser para buscar efeitos nesse curto prazo. Claro que isso é uma análise mais aprofundada que eu estou fazendo, obviamente, do ponto de vista de alguém que ministra a matéria, que tem um entendimento mais aprofundado do assunto, mas só estou colocando algumas nuances na questão que podem ser consideradas por vocês em questões futuras, tá?
Mas vejam só, dentro do que nós estudamos, uma maneira muito tranquila de vocês, para divulgação de campanhas de conscientização, beleza, a Aline trouxe um ponto interessante, que eu vou chegar nesse ponto, e por isso até que eu perguntei a Ângela, né, mais detalhes de como foi a resposta dela em relação à energia solar. Mas eu vou entrar num ponto muito tranquilo, pessoal. O que a gente aprendeu em relação à lei da oferta e demanda? No caso específico, a lei da demanda, né? Porque eu tenho consumidores de energia elétrica consumindo energia elétrica. Eu quero reduzir esse consumo. Qual é a forma? O que a lei da demanda fala para a gente sobre a quantidade consumida de um produto? Pela ótica da lei da demanda, o que eu preciso fazer para modificar a quantidade consumida de um produto? Mexer no preço. Então, se eu coloco... Exatamente. Então, se eu quero reduzir a quantidade demandada, eu aumento o preço. Então, uma medida muito simples que vocês poderiam ter colocado seria dizer que aumentaria o custo de energia, né? Aumentaria o custo por quilowatt, colocaria uma cobrança adicional na conta de luz para fazer o consumo ser reduzido via esse mecanismo da oferta, perdão, esse mecanismo da demanda, da lei da demanda. Maior preço, menor quantidade consumida. Então, aumentar o custo de energia faria uma redução. Porém, existe, né? Aí também acho que caberia trazer um novo elemento da matéria. E sempre que vocês estiverem diante de uma questão que fala assim, baseado nos seus conhecimentos da matéria, baseado no que foi visto em sala de aula, tentem sempre lembrar de conteúdos que nós aprendemos ao longo das nossas aulas, que vocês possam mencionar, às vezes, o nome da matéria. Então, olha só. Eu sei que através da lei da demanda, se eu aumento o preço, a quantidade demandada cai. Então, isso poderia ser uma primeira medida. Qual que é o problema com essa medida? Que ela tem um limite. Por quê? Porque a elasticidade do consumo de energia, nós falamos sobre isso, inclusive na revisão, a elasticidade do consumo de energia é baixa. Então, eu posso, às vezes, aumentar muito o preço, mas a quantidade de energia demandada, ela não vai se deslocar tanto assim, ela vai se deslocar, eu falei isso para vocês, né? A questão da elasticidade eu sei que vai haver um deslocamento, eu não sei a magnitude. Então, uma das medidas seria aumentar o preço. Porém, essa medida ela tem um limite. As pessoas não conseguem parar de utilizar energia rapidamente, do dia para a noite, né? Então, nós dizemos que, principalmente no curto prazo, a elasticidade do consumo de energia é baixa, ou nós podemos dizer que a demanda por energia é inelástica, tá? Sim, Aline, eu entendi, sem dúvida, esse é o problema da oferta, mas veja só, você não resolve o problema da oferta rápido, porque a gente não pode fazer chover e não pode construir usinas do dia para a noite, entendeu? Esse é o problema com a gente tentar abordar essa questão do ponto de vista da oferta, que é um problema, por exemplo, com a resposta que envolve a geração a outras formas de energia. Porque se eu estou trabalhando lá da oferta, o problema é que o lado da oferta, aí olha só como é que é interessante, como é que a gente aprende as coisas na nossa matéria e a gente vai aprofundando. Olha só como essa questão traz uma reflexão interessante. Nós podemos dizer que a oferta de energia no curto prazo, ela é inelástica. Eu não consigo construir uma energia hidrelétrica do dia para a noite, eu não consigo construir uma usina térmica do dia para a noite, eu não consigo construir uma usina eólica, solar, do dia para a noite. Olha só que legal. Se a gente tentar uma resposta que poderia, né, mas é muito completa. Imagina assim, um aluno que está repetindo a matéria, né? Quem já viu essa matéria está podendo escrever de novo. Não vou exigir isso, esse nível de detalhamento e profundidade de cada um de vocês. Mas imagina um aluno que tivesse repetido a matéria, por algum motivo perdeu por falta. Pô, nota não vai perder. Mas perdeu por falta, e aí ele está tendo a oportunidade de fazer de novo e já ouviu tudo que eu falei no semestre passado. Ele poderia falar o seguinte: considerando que a oferta de energia no curto prazo é inelástica, uma vez que nós não podemos criar chuva do nada, nós não podemos criar usinas do dia para a noite, nós temos que atacar esse problema pelo lado da demanda. E aí falava da questão do preço. Mas também trazia de novo o ponto da elasticidade, de que mesmo mexendo no preço, existe um limite, porque a demanda por energia ela é inelástica também no curto prazo. E aí eu preciso de um fator adicional. Uma outra medida que nós poderíamos utilizar, falei do preço, mas uma outra medida, que aí tem a ver com a sua consideração anterior, Aline. Conscientização da população sobre o uso racional. Isso é
preferência do consumidor, propaganda. Ou, além disso, eu poderia falar, inclusive, do medo do racionamento. Falar que quem não economizar vai faltar. Se não economizar, vai faltar. O que é isso? Expectativa futura. Então, as pessoas, tendo as suas expectativas futuras modificadas, elas consumiriam menos, tá? Então, nós poderíamos atacar essa questão falando do preço e falando, por exemplo, da preferência do consumidor e das expectativas futuras. Isso considerando o fato de que nós atravessamos, né, uma crise hídrica muito grave nesse curto prazo. Claro que, professor, poxa, eu também não ia aprofundar tanto essa análise e tal. Por isso que eu falei que quem colocou outras respostas, eu não vou dar errado de cara, não. Pô, você errou. Não, vamos analisar a resposta, ok? Mas vocês percebem quantas coisas a gente veio puxando dessa questão com conceitos que nós aprendemos nas nossas aulas desse bimestre, né? Nós tivemos aí 6, 7 aulas, né? Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio ao longo dessas formulações, desses comentários que eu fiz sobre essa questão? Ficou claro para vocês, conforme eu explicava, a aplicação desses conceitos que nós aprendemos a essa questão específica? Ou não? Eu posso explicar de novo, claro. Ângela, Aline, que estavam interagindo mais com essa questão. Ficou, Roberta? Ficou especificamente as considerações que eu fiz sobre essa questão extra? Ficou claro, sim. Poderia ser algo mais simples. A ideia da questão extra é justamente essa, né? Colocar assim, uma questão um pouco mais complexa, né? Uma análise um pouco mais complexa da matéria. No semestre passado, eu coloquei uma questão para outra turma dizendo o seguinte: considerando as nossas aulas de economia, os princípios básicos de economia, analisa a seguinte situação. Basicamente é o seguinte: as pessoas, após a aprovação de uma lei obrigando o cinto de segurança, nós tínhamos um aumento no número de acidentes, embora uma redução no número de mortes, né? E pedia para os alunos analisarem essa questão. E aí a gente colocava da seguinte forma: bom, a partir do momento que eu estou mudando os incentivos, né? A partir do momento que a pessoa se sente mais segura, ela acaba assumindo mais risco, né? Então o número de acidentes tende a aumentar. O custo de um acidente ele se reduz. Então a pessoa que está atrasada vai correr mais, a pessoa que está numa estrada ela vai correr mais, porque ela está com a sensação de segurança do cinto, né? Então era uma questão assim que exigia, né, uma análise um pouco mais aprofundada. Uma outra questão que eu já coloquei falando sobre questão criminal, o caso de uma sociedade que está com um problema muito grave de sequestro e equipara o crime de sequestro, a pena do crime de sequestro ao crime de homicídio. E aí eles observam que o número de sequestro cai, mas de homicídio aumenta, né? Pedindo para analisar isso. Então, assim, a ideia da questão extra não seria, eu jamais colocaria uma questão dessa, jamais não, mas não colocaria normalmente uma questão dessa com esse grau de complexidade na prova, valendo ponto, né? Tipo 2 pontos. Porque realmente, e muito menos cobraria um gabarito, né, conforme eu fui explicando aqui para vocês dessa questão. Mas a ideia é justamente ter uma questão mais complexa que gere, né, em vocês essa necessidade de pensar, aprofundar mais um pouco, etc. Tá? Ou seja, resumindo, é proposital. É proposital colocar uma questão realmente um pouco mais difícil, até por isso que ela é uma questão extra, né? Beleza? Tranquilo? Podemos finalizar a nossa correção aqui. Que bom que vocês... A Aline falou que gostou da prova, espero que vocês tenham gostado também da prova. E vou falar para vocês fazer prova, cara. Putz, grilo. Difícil pra caramba. Ainda mais depois que faz um monte de prova, já começa a não ter tanta imaginação para fazer prova. Pelo fato de eu não usar matemática na nossa matéria. Muitas questões que tem na internet são envolvendo matemática, então tem muita coisa que precisa ser formulada, é um pouquinho difícil. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Mas enfim, quer dizer, vocês não, né? A Aline gostou, espero que vocês tenham gostado também. Estou falando, estou extrapolando aí para a amostra para a população. Espero que seja representativa da população, como a gente fala em estatística. Então, que bom. Pessoal, vamos lá. Podemos começar a nossa aula, então? Quer dizer, começar a nossa aula, o nosso conteúdo, né? Então vamos começar. Flávio, o Flamengo tá ganhando, hein, cara? Pô,
1-0, que bom. Continua assim. Vamos lá. Intervenção do Estado na economia. Na aula passada, na aula anterior à nossa revisão, anterior à nossa prova, o último conteúdo que nós estudamos foi o conteúdo de falhas de mercado. O conteúdo de falhas de mercado, ele elenca, né, uma série de situações em que nós observamos uma certa ineficiência da livre interação entre a oferta e demanda, entre o livre mercado, em gerar um equilíbrio eficiente. Então, nós temos uma série de falhas de mercado. Competição imperfeita, né? Quando nós temos uma situação em que há um poder de barganha, uma certa prevalência de um dos lados da negociação. Nós temos o monopólio natural, que é um problema também de competição, mas ele recebe uma espécie específica, as externalidades, os bens públicos, assimetria de informações, risco moral. Então, nós temos uma seleção adversa, nós temos uma série de falhas de mercado, ou seja, nós temos uma série de situações em que o mercado ele não chega à melhor situação possível em termos de eficiência. Então, esses casos, como nós comentamos na aula passada, eles demandam algum tipo de intervenção do Estado. Essa intervenção, ela se dá sempre regulada pelo direito, né? A pessoa não pode, sou, sei lá, o secretário de Fazenda do Estado e decidir fazer isso. Não, existe um processo legislativo, existem instrumentos legais que o secretário dispõe, uma portaria, ele pode propor, mas o governo propor um projeto de lei, ele tem a sua margem de manobra lá em relação a eventualmente, a política que ele pode executar, um grau de liberalidade, mas tudo isso tem que estar consolidado dentro de normas jurídicas. Então, por isso que nós dizemos que essa intervenção, quando eu falo de intervenção do Estado, intervenção do direito, é a mesma coisa, tá? Significa um ente governamental intervindo na economia. As falhas de mercado são uma boa justificativa para o governo intervir na economia, corrigir, né, essas distorções. Além disso, nós temos que, de forma geral, quando nós não estamos diante dessas falhas de mercado, nós temos que, essa livre negociação, esse livre arranjo entre oferta e demanda, costuma ser uma maneira muito eficiente de organizar a produção, né? Costuma ser uma maneira de você conseguir maximizar a prosperidade, maximizar a riqueza. Mas muitas vezes essa eficiência, ela não apresenta um bom grau de distribuição entre as pessoas. Ou seja, nós temos que eu tenho um arranjo muito bom para criar riqueza, mas essa riqueza pode ficar concentrada. Por exemplo, através dessa pandemia, né, através de uma série de inovações, de produtos que foram criados, produtos tecnológicos, praticamente todos eles de empresas privadas, né, nós conseguimos tocar a economia mesmo com distanciamento, mesmo com o temido lockdown, né? Então as coisas não pararam, diminuíram muito, mas não pararam, graças à tecnologia, né? Mas isso gerou um efeito, assim, um efeito posterior complicado, porque nós tivemos uma recuperação forte da economia, certo? A produção de riqueza da economia se recuperou bastante, mas essa produção de riquezas ficou concentrada nas mãos de pessoas que antes da pandemia já estavam numa situação melhor. Então, por exemplo, eu, Igor, tenho condição de estar aqui ministrando aula no computador, através dessa ferramenta, vocês estão conseguindo consumir essa informação, mas e um aluno de uma escola pública da periferia? E uma pessoa que trabalha, às vezes, em serviços gerais, uma pessoa que, às vezes, tinha um trabalho manual, uma pessoa que tinha um trabalho braçal. Ela não tem essa opção, ela não tem essa capacidade de mudar o trabalho dela, ela não teve, né, essa possibilidade de conseguir adaptar a sua vida, né, laboral, a sua vida produtiva de maneira adequada a essa pandemia. Então, no momento anterior, já havia uma disparidade grande, por exemplo, entre vocês, alunos de uma instituição privada, e um aluno, por exemplo, de um ensino fundamental de uma escola pública da periferia, numa área degradada, já havia uma distância entre vocês, e essa distância se ampliou. Ou seja, por mais que grande parte das pessoas que a gente conhece, né? Porque a gente acaba tendo uma visão muito enviesada da sociedade, né? A gente não tem a dimensão, né, das disparidades da sociedade brasileira, porque qualquer pessoa ela tende, né, a ter a impressão da bolha que ela convive, ok? Então, numa situação anterior, nós já estávamos, de forma geral, claro que com disparidades, né,
nós já estávamos, nós que eu digo assim, pessoas que têm pessoas que se adaptaram a esse mundo virtual. Já havia uma disparidade entre essas pessoas e outras pessoas que não conseguiram se adaptar, e agora essa disparidade aumentou. O que eu estou dizendo é o seguinte: o mercado ele é muito pródigo, ele é muito bom em criar eficiência, mas ele não é necessariamente um bom distribuidor de riqueza. E não há dúvida que, para a maioria esmagadora das pessoas, a boa distribuição de riqueza é algo desejável, né? Então, você tem uma sociedade rica, mas que seja extremamente desigual, é óbvio que é melhor você ter uma sociedade rica e desigual do que pobre, todo mundo pobre, né? Porém, essa desigualdade, ela não é bem assimilada pelas pessoas. As pessoas não têm isso como algo desejável. Então, quando você tem uma sociedade muito, mas muito, desigual, isso gera tensões, né, que acabam prejudicando futuramente aquela sociedade. Então, nós temos uma série de motivos, uma série de justificativas para a intervenção do Estado na economia. O Estado ele não deve intervir na economia apenas para tornar a economia mais eficiente, mas também para tornar a sociedade mais equilibrada, mais igual, ok? E essa intervenção do Estado na economia, ela é regulada no Brasil pela Constituição Federal. Então, existem duas formas do Estado intervir na economia. Existe uma forma chamada direta, e essa forma direta ela tem previsão legal no artigo 173 da Constituição, e a forma indireta, cuja previsão está no artigo 174 da Constituição Federal. A forma de intervenção direta ocorre quando o Estado ele vira um participante da economia, ou seja, ele está dentro da atividade produtiva. O Estado, na atividade direta, ele vira, no jargão econômico, um player de mercado. Ele participa, seja através de uma empresa estatal, seja através de uma sociedade de economia mista. Ou seja, o Estado ele constitui uma participação física, né, uma participação efetiva dentro da economia através de uma empresa. E essa empresa, ela pode tanto atuar de forma concorrencial, ou seja, ela atua junto de outras empresas do setor, ou ela pode atuar de forma monopolística, só ela atua. Uma evolução, um desenvolvimento, né, temporal, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, normalmente constituía-se as empresas estatais, ou as empresas estatais eram constituídas em regime monopolístico. Então, por exemplo, Telebrás, Eletrobras, Correios, Companhia Vale do Rio Doce. Você tinha uma série de empresas estatais que eram únicas nos seus setores, às vezes únicas nos seus setores regionais. Então, os bancos estaduais, às vezes alguns bancos eles atuavam sozinhos num determinado segmento de mercado, Banco do Brasil, Caixa. Ao longo do tempo, nós fomos adotando majoritariamente um modelo concorrencial. Então, hoje, mesmo na participação direta, são poucas as empresas que atuam de forma monopolística, tá? Então, o Estado ele permanece atuando na atividade, mas na maioria das vezes hoje, ele atua em forma concorrencial, ou seja, ele é um dos participantes de mercado e não o único participante de mercado. Já na atuação indireta, o Estado ele vai intervir na economia de forma normativa, de forma reguladora. Então, o Estado ele disciplina, ele influencia a atividade econômica. Ele não é o próprio participante da atividade econômica. Ou seja, através dos seus instrumentos, dos seus diplomas legais, através da atuação dos seus prepostos, que são os funcionários públicos, concursados ou nomeados, o Estado ele vai intervir na atividade econômica, mas ele não possui naquele ramo, naquela atuação dele, uma empresa, né? Ele não tem uma existência física, ele tem uma atuação pontual ou uma atuação reguladora, uma atuação normativa, tá? Essas duas formas de intervenção do Estado na sociedade, elas podem ser divididas, tá? Em pelo menos 4 formas de intervenção, sendo que duas delas, são formas de intervenção direta e 2 delas são formas de intervenção indireta.
As intervenções diretas na economia têm a ver com, obviamente, como eu falei para vocês, a maneira pela qual o Estado atua. Então, o Estado, ele é... Minha caneta hoje, meu mouse hoje não está legal. Ele é, no caso da Perdão, deixa eu voltar. Quando o Estado atua de maneira direta e atua de maneira monopolística, nós dizemos que essa forma de intervenção, ela é uma forma de intervenção por absorção, ou seja, o Estado ele absorve aquela atividade econômica para si, tá? Então ele é o único a atuar naquele segmento. Ele vira o próprio mercado naquele segmento, ou seja, ele assume a função que seria realizada pelo mercado naquele setor. Já no regime de participação, na forma de intervenção por participação, o Estado ele atua de modo concorrencial com iniciativa privada. Tá? Já na maneira indireta, ele pode ter tanto uma atuação sob a forma de direção, seria uma intervenção mais pesada, ou seja, o Estado ele vai direcionar a atividade econômica, ele vai estabelecer diretrizes muito estreitas do que é possível fazer, ou seja, ele controla a atividade econômica, embora não haja uma empresa naquele setor, mas ele coloca normativos, regras muito rígidas, ok? Então a atividade se desenvolve da maneira como ele quer, tá bom? E ele pode induzir a atividade econômica, ou seja, ele pode intervir de maneira indireta na atividade econômica. Então, são quatro as formas de participação, sendo duas delas de forma direta, duas delas de forma indireta. Esse conteúdo, ele era um conteúdo que se ligava às falhas de mercado. Porém, como eu gosto de passar aquela revisão, né, que a gente fez na aula anterior à prova, eu preferi interromper, né, o nosso conteúdo naquele momento das falhas de mercado, mas essa intervenção é uma decorrência dessas falhas de mercado e essa matéria ela ficou meio que pendente da gente poder finalizar no bimestre anterior, tá, pessoal? Então, nós temos como decorrência lógica das falhas de mercado a necessidade de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção se justifica para melhorar a eficiência de mercado e para aumentar a equidade ou reduzir a desigualdade. E de que forma o Estado faz isso? Ele faz isso de 4 maneiras, sendo que essas 4 maneiras são divididas em 2 abordagens. A abordagem direta, né, ou a forma de intervenção direta, e a forma indireta. Essas 2 formas se desdobram, cada uma delas em 2, por isso nós dizemos que são 4 as formas de intervenção. A absorção ou participação, direção ou indução. Ok? Tranquilo? Beleza até aqui? Ok. Então, finalizado nessa parte que está mais ligada à microeconomia, a gente vai, nesse momento, deslocar a nossa atenção para uma outra grande área da economia. Eu disse para vocês que falar de economia positiva e economia normativa, eu não tenho necessariamente 2 segmentos, né? Eu tenho o segmento da economia positiva e o segmento da economia normativa. Não, são abordagens diferentes. Quando eu falo de segmentos ou áreas da economia, aí sim eu posso dividir essa área econômica essas áreas econômicas entre microeconomia e macroeconomia. Até agora, tudo que nós analisamos, tudo que nós estudamos tem a ver com a área de microeconomia. A microeconomia é aquela área de estudos que vai avaliar o agente, né, a interação entre indivíduo e empresa, empresa e governo, governo e família, família, enfim, essas análises mais individualizadas. A macroeconomia, não, a macroeconomia, ela é um estudo agregado, ela é um estudo do todo, ela é um estudo dos grandes temas que nós temos dentro da economia. E normalmente a macroeconomia está falando de temas nacionais. Toda vez que a gente olha o Jornal Nacional, o desemprego registrou alta, o desemprego registrou queda, o dólar subiu, o dólar caiu, o PIB subiu, o PIB caiu.
Nós estamos falando de temas macroeconômicos, porque eles dizem respeito a um conjunto de coisas que acontecem numa dimensão nacional. Há um conjunto de variáveis que reúne as interações de indivíduos com empresas, indivíduos com governo, governo com empresa, empresa com governo. Então, a macroeconomia, ela trata dos grandes agregados, tá? Colocando isso de maneira textual, nós podemos dizer o seguinte: enquanto a microeconomia estuda a formação de preços no mercado, ou seja, o funcionamento do mercado de um determinado produto ou grupo de produtos, analisando o comportamento dos compradores e vendedores, a macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando o comportamento de grandes agregados, renda e produtos nacionais, renda e produto nacionais, renda nacional e produto nacional, nível geral de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamentos, taxa de câmbio. Um tema, por exemplo, que a gente vem tratando muito recentemente é o tema da inflação. O tema da inflação ele é um tema macroeconômico, ele é um tema que tem uma dimensão nacional, que envolve variáveis que têm uma dimensão nacional, o agregado da oscilação de preços especificamente, né? Isso eu estou aprofundando de maneira mais assim, sem cobrar necessariamente de vocês que gravem isso, tá? Mas só dando um exemplo. Então, a inflação é um tema macroeconômico. A teoria macroeconômica, ela vai se preocupar com o curto prazo quando nós estivermos falando de questões conjunturais, tá? Como, por exemplo, desemprego, inflação, eventualmente renda, ok? Taxa de câmbio. Então, a macroeconomia, ela tem como grandes temas, isso aqui é um tio, ela tem como grandes temas renda, produto nacional é PIB, tá, pessoal? Famoso PIB. Nível geral de preço, chamada inflação. Emprego, desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balanço de pagamento, taxa de câmbio. Ela tem esses temas todos como preocupação. Quando nós estamos analisando a macroeconomia no curto prazo, nós dizemos que ela se preocupa com questões conjunturais. São todos esses temas que eu mencionei para vocês. Só que quando a gente está olhando para o longo prazo, eu chamo a preocupação da macroeconomia, ou eu chamo a macroeconomia de uma teoria do desenvolvimento ou crescimento econômico. Porque o crescimento econômico de um país, o desenvolvimento de um país, ele vai depender, em linhas gerais, de todos esses temas que eu elenquei. Só que eles fazem diferença para o desempenho do país no longo prazo. No curto prazo, dizer, a inflação subiu 1% esse mês, isso é bom ou ruim? Bom, se ela subir só 1% esse mês, no princípio é indiferente, né? Pode ser no mês de um choque de preço. Bom, mas a inflação já está numa média de 10%, 10 é muito alto, 6% ao ano nos últimos anos. Bom, é um patamar alto, né? Então, isso pode prejudicar o desenvolvimento do país. Isso é preocupante do ponto de vista macroeconômico. Então, se eu pretendo buscar um crescimento do país, se eu pretendo buscar crescimento econômico, eu não deveria ter esse nível de inflação. Eu não deveria ter, eu deveria executar alguma coisa para conter esse nível de inflação. É uma preocupação da macroeconomia que o nível de inflação esteja num patamar adequado, porque se ele não estiver, ele vai prejudicar o desenvolvimento e o crescimento econômico daquela sociedade, tá? E quando nós falamos, né, dessa preocupação macroeconômica, ou seja, dessa preocupação com o desenvolvimento do país, dessa preocupação com a evolução, com o crescimento econômico, eu estou falando que a macroeconomia, ela tem por objetivo o crescimento daquele país, né? Então interessa, do ponto de vista macroeconômico, o crescimento, o desenvolvimento de um país, tá? E para que eu possa ter esse crescimento acontecendo, eu tenho alguns objetivos a serem cumpridos
dentro da macroeconomia, ou tem algumas áreas de interesse da macroeconomia, monitorar algumas coisas dentro da macroeconomia. Quais são esses grandes objetivos da macroeconomia? A macroeconomia tem como principais objetivos, ou seja, quando eu estou olhando para o agregado, quando eu estou olhando para uma nação, eu tenho principalmente 4 objetivos que eu vou perseguir. O alto nível de emprego, ou seja, eu quero reduzir a taxa de desemprego. Então, o alto nível de emprego significa reduzir o desemprego. Pessoal, desculpa, porque hoje eu estou sem um negócio. Eu viso também uma distribuição socialmente justa de renda, ou seja, eu quero reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades. Eu quero manter uma estabilidade de preços, ou seja, manter a inflação sob controle. E eu quero buscar, consequentemente, um bom crescimento econômico. Não consequentemente, porque é possível ter crescimento econômico, às vezes, sem essas outras variáveis. Mas eu quero buscar crescimento econômico, que é aumentar a riqueza do país. Ok? Então, esses são os 4 objetivos principais da macroeconomia, ou as 4 áreas de interesse da macroeconomia. Aumentar a riqueza. Tá? E para fazer isso, aliás, antes de eu entrar nesse tópico, deixa eu pular isso aqui. Aliás, para a gente poder amarrar a aula, não vou entrar nisso aqui não. Esses 4 objetivos de política macroeconômica. Vocês percebem o seguinte, na hora que eu falei aqui no final, isso consequentemente gera crescimento econômico. Não necessariamente, tá? Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, esse objetivo de crescimento econômico, na verdade, a macroeconomia, né, ela tinha um principal objetivo, né, que era o crescimento econômico. E esse crescimento econômico, ele dependia de outras coisas. Porém, com o desenvolvimento até da teoria econômica, modificou-se um pouco a abordagem macroeconômica. Hoje nós colocamos o crescimento econômico como um dos objetivos das políticas macroeconômicas, porque entende-se que o crescimento econômico ele pode acontecer sem essas outras 3 variáveis. É possível no curto prazo você ter crescimento econômico com inflação. É possível no curto prazo você ter um crescimento econômico com baixo nível de emprego. É possível no curto prazo você ter um crescimento econômico criando desigualdade. Só que esses 3 outros objetivos de políticas macroeconômicas, eles são tão importantes quanto o crescimento. E eles são considerados, eles receberam, né, uma nomenclatura de desenvolvimento econômico. Então, quando eu digo para vocês que no longo prazo a macroeconomia ela se preocupa com o crescimento e o desenvolvimento econômico, existe uma distinção entre o que é o crescimento e o que é o desenvolvimento. O crescimento ele tem um aspecto mais quantitativo e tem um aspecto mais monetário, né? É crescer em termos de riqueza, de produção de riqueza, crescer o PIB de um país, crescer a renda de um país, né? Então isso aqui tem a ver com produtividade, tem a ver com salários, tem a ver com renda, enquanto o desenvolvimento econômico ele tem um aspecto mais qualitativo, ok? Então eu estou falando mais da qualidade de vida daquela população, eu estou falando mais de satisfação ou de variáveis
que vão tornar aquela sociedade socialmente mais coesa. Tá? Então, as áreas de interesse da macroeconomia, os objetivos da macroeconomia são principalmente 4, mas que a gente poderia resumir em 2 objetivos: crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Um aspecto quantitativo e o outro um aspecto qualitativo. Ok? Feita essa breve introdução, na aula que vem nós vamos retomar esse conteúdo inicial de macroeconomia e eu vou avançar um pouquinho com vocês. Vou finalizar isso com vocês falando um pouco mais sobre os instrumentos de política macroeconômica que vão ensejar o andamento da nossa matéria até o final do nosso semestre. Ok, pessoal? Então, essa aula introdutória sobre macroeconomia, ela vai ensejar, né, o restante do semestre, que a gente vai começar a decompor a forma pela qual o Estado intervém na economia para buscar justamente atingir esses 2 objetivos de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Estamos juntos? Só a Ângela, o Roberto tá aí? Beleza. Tudo bem, professor. Tranquilo. Show. Pessoal, Nácio vai entrar em intervenções no caso privatização. Acho que não vai falar especificamente de privatização, não, Antônio, mas se você tiver dúvida, pode perguntar, cara, de privatização, dentro desse contexto. A gente pode até falar de privatização, na verdade, mas não vai entrar necessariamente, né, falando sobre privatização. Acho que não fala, tá? Na verdade, o ideal seria que nossa matéria tivesse 2 semestres para a gente poder falar sobre isso num contexto até de evolução, né, da economia brasileira, de evolução de desenvolvimento, né, da economia brasileira. Seria muito interessante tratar disso, mas, infelizmente, a gente não tem tempo para poder fazer isso no nosso conteúdo. Até, como eu falei para vocês, a gente vai acabar fazendo da nossa matéria uma matéria mais de introdução à economia e não necessariamente economia política. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, professor. Ah, não, beleza. Que o microfone tinha ficado aberto, achei que você fosse falar alguma coisa, tranquilo. Pessoal, só um instantinho para eu tirar aqui a presença de vocês. Bom, pessoal, então, se não houver nenhuma dúvida de vocês mais, agradecer a atenção de todos até aqui. E aí, amanhã não, semana que vem, a gente continua. Tá Professor, bom? Oi.